Bom, vamos lá, mais um podcast. Tô gravando esse vídeo, não sei se vai chegar no Gustavo, porque eu acho o canal dele super interessante. É a primeira pessoa que eu ouço falar sobre marxismo de uma maneira muito profunda, e me parece que ele, posso estar equivocada, mas que ele tem realmente um conhecimento muito bom. Ele fez um vídeo falando sobre como Marx pensaria com relação ao controle do Estado para se atingir. Eu realmente cansei de ouvir essa versão, de que Marx defendia, no primeiro instante, um Estado interventor, intervindo em tudo, assumindo o controle da economia, para, no segundo instante, você alcançar a utopia comunista, né? Mas ele nesse vídeo ele coloca bem claro que não é, que Marx não falava sobre isso e que Marx era tão crítico ao controle do Estado quanto ao inverso, né, que pregado por Bakunin, que seria o anarquismo total. E o que é curioso nesse vídeo, e aí fica a minha pergunta, né, quando os marxistas, né, alegam que o marxismo ele é científico, chamado de materialismo histórico, o que a gente sabe que não é verdade, porque não é falseável. Se não é falseável, não é científico. É no máximo uma teoria, né? Uma teoria, mas não científica, porque você não consegue falsear, então não é científico. Científico é tudo aquilo que a gente pode provar ao contrário. É, mas o que o Gustavo coloca é muito curioso, porque existe, e não é, eu não vejo, não é pessoas da imprensa falando, eu ouço acadêmicos, às vezes da Boitempo, falando que Marx pensava sim no controle estatal de tudo, para depois, então, você atingir uma sociedade comunista. E o Gustavo deixa claro que o que o Marx acreditava era numa sociedade onde o capitalismo não seja um norte, né, um mote, vamos dizer assim. O que também é utópico, né? Eu acho que, e não é minha área, humanas, mas eu acompanho muito esse cenário por razões óbvias, questões políticas atuais no Brasil, a dicotomia, etc e tal. Mas como bióloga, a gente sabe que a natureza ela trabalha nas assimetrias e, consequentemente, naturalmente, todo e qualquer devaneio de uma sociedade igualitária, sem classe social, sem preconceitos, sem isso, sem aquilo, é literalmente um devaneio. É pedir demais da nossa espécie Homo sapiens. Ou a gente, a não ser que surja uma outra espécie, porque a nossa espécie não é capaz de atingir esse grau. A não ser que venha surgir uma ou nova espécie humanoide que substitua o Homo sapiens e tenha essa super capacidade altruísta, etc., isso não vai acontecer. A gente tem que tentar construir um mundo melhor dentro das nossas limitações mesmo e tentar chegar a um meio termo, né? Me parece que o Gustavo Machado, apesar de ser um cara de esquerda, um marxista, um anticapitalista, etc e tal, ele consegue compreender isso e ele coloca o Marx de uma maneira que eu nunca tinha visto. Eu tenho, assim, as minhas reservas com relação a Karl Marx. Eu acho que o pensador, o Karl Marx era uma coisa e o homem Karl Marx era outra, como tudo na vida, né, gente? Nem tudo que a gente prega a gente pratica. E eu tenho até assim uma ideia de que ele era um cara muito radical, tão radical que chegou a essas conclusões dado o seu radicalismo, né? Se dedicou à vida dele, porque se você não for um cara meio fanático, você não faz certas coisas, né? Quando você. Milton, dizem que Milton era um sujeito, era um fanático. E por isso ele também descobriu tantas coisas sobre as leis da física, etc e tal. Você tem que ser meio fanático para certas coisas. Mas no caso do Marx, me parece que ele era um cara extremamente radical e o insight que ele teve para essas questões das relações econômicas se deu pela queda dele de classe social, né? Ele chegou a ficar numa situação de miséria, segundo os seus biógrafos, e quem socorria ele era o Friedrich Engels. Ele não sabia lidar com dinheiro, perdeu todo o dinheiro da mulher dele, porque naquela época só os homens podiam administrar as riquezas e tal. Ele casou com uma mulher rica, mas não soube administrar esse dinheiro. Me corrija se estiver errado, viu, Gustavo? Mas é o que os biógrafos dele falam.
E provavelmente por isso ele teve esse insight sobre relações econômicas, e daí talvez veio também a aversão dele ao capitalismo, justamente porque ele não conseguia lidar com dinheiro. Pessoas que não conseguem lidar com dinheiro provavelmente se sentem atacadas, né, por uma sociedade de consumo. A pergunta é viável uma sociedade sem consumo? Porque quando a gente pede para as pessoas consumir com responsabilidade, no caso, para manter o planeta intacto, etc e tal, a gente se esquece que se as pessoas não consumirem com a velocidade que elas consumem, não há trabalho, né? As outras pessoas que trabalham produzindo aquilo que elas consomem vão ficar sem emprego. E aí se torna inviável, ou é ingenuidade minha. Então, como atingir o equilíbrio? Como nós conseguiremos construir uma sociedade equilibrada sem o capitalismo? Eu acho, sinceramente, impossível. Quer dizer, a priori, assim, porque eu não sou da área de humanas, né? Mas assim, a impressão que eu tenho é que o capitalismo ele é natural e o socialismo é artificial. E como o socialismo ele é artificial, você tem que pregar uma ideia, tentar, e quando você tenta colocar essa ideia em prática, sempre dá errado, porque você tem que literalmente obrigar as pessoas a, a fazerem aquele gesto, né? E tudo que é obrigatório termina em totalitarismo. Então, eu acho que realmente essa é uma questão muito complexa, mas eu tenho a impressão, viu, Gustavo, que o capitalismo ele é natural. Ele recebeu esse nome capitalismo pelos estudiosos, pelos pensadores, pelos sociólogos, etc e tal, mas ele sempre existiu, ele sempre vai existir porque ele é natural, diferentemente de qualquer outra ideia que tente controlar essa força da natureza que é o capitalismo.